Rafael, a China, ela é criação do Ocidente? Não, Camila, de forma nenhuma. Bom, a sua pergunta ela é bem ampla, né? Porque, na verdade, a China é uma nação, junto com a civilização grega, são as duas civilizações com continuidade mais antigas do mundo. Então, ela tem uma história. Não dá para confundir, de novo, a China com o Partido Comunista Chinês. Porque a gente pode dizer, sim, que o regime comunista chinês hoje ele tem essa força toda, em grande parte, por culpa do Ocidente, que ele foi descuidado, no mínimo, né? Quando os países convidaram a China a bailar no salão do comércio mundial, eles não tomaram cuidado nenhum. Convidaram a China, vem aqui, nós queremos o seu mercado, nós queremos a sua mão de obra. Vem aqui, entra na OMC, Organização Mundial do Comércio. O que a China fez nos 20 anos, né, pouco mais de 2 décadas que ela entrou na OMC, ela desrespeita todos os acordos, todos, absolutamente. Ela deixa judicializar, ela deixa ir para as cortes internacionais, porque ela não está nem aí, ela não respeita. Nesse aspecto, sim, Camila, a China, como nós conhecemos, o país chinês, a cultura ancestral chinesa, as dinastias, toda a história da China não tem relação com o Ocidente. Mas sim, hoje o que se transformou a China sob o domínio do Partido Comunista Chinês tem parte, sim, de culpa do Ocidente. Nós vimos muitas vezes, até hoje, Camila, nós estamos trazendo para o Brasil uma senadora que se diz, eu gostaria de deitar no chão para eles pisarem por cima de mim. O que é? Uma senadora é um capacho de genocida. O que é isso? Essa senadora não tem a menor vergonha? Então, veja bem, como a Cissa também lembrou, a China, ela compra autoridades no mundo inteiro. Ah, você precisa comprar as populações do mundo inteiro? Não, não precisa. Você precisa comprar agentes corruptos, agentes públicos e privados corruptos de algumas nações. Pronto, é a fórmula deles. A China cresce tanto assim porque tem gente no Ocidente vendendo o seu país, vendendo o cristianismo, vendendo o judaísmo, vendendo as suas terras, vendendo no sentido de traindo, tá? Não está vendendo comercialmente, não. Está traindo as suas origens para ter benefício próprio. Simplesmente, são pessoas corruptas. Nós estamos acostumados com os números bilionários da Lava Jato, da corrupção do PT na Petrobras. Não precisa muito. Para você comprar um delegado africano por uma decisão na ONU, às vezes $200 mil, $500 mil. Para comprar um delegado, às vezes, asiático ou latino-americano, no máximo $1 milhão, estourando $2 milhões, está comprado. Não é aqui que você precisa de $100 milhões para comprar um diretor da Petrobras. Né, lá os números são bem mais realistas, né? Falava, 100 milhões a gente não paga, nem 50, 1 milhão a gente negocia. Então, com a compra desses delegados nas entidades internacionais, como a ONU, como a OMC, a FMI, a China deita e rola. E quando que a China aprendeu isso? Primeiramente, com a Liga das Nações, o Partido Comunista ele foi criado em 1921, a Liga das Nações, mais ou menos nessa época, com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações, e a primeira grande contenda internacional foi quando o Japão invadiu a Manchúria, na China. E a China levou isso para a Liga das Nações e passaram-se 2 anos, até 1933, nenhuma decisão havia sido tomada e falaram, nós não podemos fazer nada. Naquele momento, o Partido Comunista, ainda na década de 30, 90 anos atrás, percebeu, olha, nós vamos chegar ao poder, mas a gente só vai conseguir o controle, né, internacional quando a gente tiver o controle das entidades internacionais. Começa, eles não têm nada, eles não fizeram nada com pressa, eles vão ali, aos poucos, comendo pelas beiradas. Durante décadas de Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, principalmente o bloco do leste e do oeste, a China não tinha como penetrar nessas agências como ela gostaria. Com a queda da União Soviética, sim, a mudança do centro do comunismo mundial, do socialismo, de Moscou, migrando para Pequim, aí ela começou a conseguir, a partir dos anos 1990. Então a China esperou pacientemente, foi cavando o seu espaço e agora ela tem o controle dessas agências. Você pode ver que o discurso do Xi Jinping fala muito sobre isso, sobre controle global. Ele não está falando de globalismo, é outra coisa. Você está falando de controle global, né? Porque o Partido Comunista não aceita dividir o poder com nada, nem com ninguém, muito menos com as grandes empresas que podem trazer dor de cabeça. Então, eles já estão perseguindo os bilionários chineses, as grandes empresas, e jamais deixariam que as grandes empresas do Ocidente
como o YouTube, né, o Google, o Alphabet, a Apple, enfim, todos, Facebook, Twitter, que são proibidos na China. Você não pode acessar o Google, Gmail, YouTube, Twitter, Facebook, nada de Instagram, nada disso na China. Então, eles não vão deixar essas empresas globalistas tomarem o controle. O que eles querem é controle global, que é diferente de globalismo. Cissa? Não, é exatamente isso, é o que a gente fala aqui, que é infiltration from within, é a infiltração por dentro. Eles começam a pegar pessoas-chave, porque assim, eu não sei se as pessoas que estão ouvindo a gente sabem, mas nós temos uma senadora aqui nos Estados Unidos, a Dianne Feinstein, que teve durante 20 anos um motorista que era um espião chinês. E é assim, o segredo mais não secreto daqui dos Estados Unidos, porque todo mundo sabia disso. O marido dela participava de um hedge fund na China, então aquilo lá era o modo deles pagarem a ela pelo favor de ter o espião chinês lá que ouvia tudo, porque ele levava ela fazia parte de vários comitês, então ele estava sempre ali dentro do carro, ouvindo as conversas todas dela com outras pessoas, ele inclusive frequentava muito o escritório dela também, além dela tem outros, assim, o marido da Nancy Pelosi, da Nancy Pelosi, que é a porta-voz da Câmara daqui dos Estados Unidos, é como se fosse a presidente da Câmara, que aqui a gente chama de porta-voz, é a mesma coisa, o marido dela tem vários negócios com a China, principalmente através de hedge funds, de fundos de investimentos, então é assim que eles recebem o pagamento. Agora o Hunter Biden virou um pintor de arte moderna, e ele está vendendo os quadros dele para onde? Para a China, e já estão falando que cada um vale pelo menos, dos grandes, vale pelo menos $500 mil. Então, eles estão fazendo essa infiltração, eles vão realmente comprando os políticos e, através disso, controlando as políticas dos países. Então, o povo, para eles, não faz a menor diferença, contanto que as pessoas do topo... É um sistema piramidal que a gente vive, né? Então, você conquista o topo, o resto já era. Cissa, volto a pergunta para você. A grande mídia do Brasil, em sua maioria, está no bolso do Partido Comunista Chinês? É claramente um agente da ditadura chinesa, cúmplice de um regime genocida? E finalizo, tem muita gente traindo o Brasil com a desculpa de pragmatismo? Olha, eu estou de fora, então a impressão que eu tenho é que sim, porque antigamente, gente, primeiro, televisão é concessão estatal. Eu fiquei horrorizada de ouvir que uma certa emissora de televisão aí, aliás, foi comprada teve uma parcela das suas ações comprada por uma empresa chinesa. Isso é absurdo, porque no caso que eu estou falando, posso dar nome? Tá, que eu estou falando da Band, que eu fiquei sabendo, pelo menos a notícia que chegou aqui nos Estados Unidos foi essa. Agora, se é uma concessão estatal, isso devia ser proibido, porque você não pode ter pessoas de outros países ou influência de governos de outros países em comunicação de um país. É a mesma coisa que acontece na aviação. Na aviação, normalmente, há uma proteção para as empresas aéreas daqueles países, dos países para onde você vai. Você não vê, assim, a American Airlines sair daí do Brasil para voar para os Emirados Árabes Unidos. Isso não acontece. Mesmo tem que acontecer com a comunicação, tem que ter uma proteção. Então, quando eu vejo isso daqui, eu fico meio impressionada de não estarem caçando essa concessão, porque nos jornais nós já sabemos que as redações estão completamente infiltradas e que você vê os anúncios, tem muitas empresas chinesas anunciando, mas ninguém mais lê jornal impresso, as pessoas preferem vir para cá para os canais do YouTube, ou então preferem ler jornais e revistas online, mas o impresso mesmo já não tem mais tanta influência. Mas eu fico impressionada, só que não é exclusividade só daí, não. Aqui acontece muito também. A influência do Partido Comunista Chinês em várias empresas de comunicação é uma coisa enorme, porque nós temos o Jeff Bezos, por exemplo, que é o dono do do Washington Post, ele está mancomunado com a China porque ele vende produtos chineses no Amazon, então para ele o que a China manda, ele printa, tá tudo bem. Mesma coisa com o New York Times do Carlos Slim. Carlos Slim é mexicano, mas tem um jornal aqui nos Estados
Estados Unidos, um dos maiores circulações, mas os dois estão na cama junto com a China, feito a gente fala aqui, eles estão in bed together. Então, nós temos essa influência. Você olha a CNN daqui, gente, é propaganda chinesa praticamente o tempo inteiro. A sorte é que ninguém mais assiste, assim. O CNN só tem audiência porque eles ainda têm alguns contratos com aeroportos e com hospitais. Tirando isso, ninguém mais assiste. Então, é um fenômeno mundial. A China realmente soube como infiltrar diversas áreas e as mais estratégicas de um país, porque além dessa influência na comunicação, o que me preocupa mais é a influência na parte de energia, empresas de energia, empresas de água, de luz, de gás, essas coisas todas, e eles estão comprando, eles estão se enfiando nisso, e também o 5G, né, que não dá para falar de China sem falar de 5G. Fontana? Muito bom. São tantos assuntos interessantes que a gente acaba não tocando em todos. Essa senadora que a Cissa falou aparece aqui citada nesse livro, que é muito bom, o Stealth War, que eu recomendo para as pessoas descobrirem como a China realmente se infiltra e vai corroendo toda a sociedade, todo o sistema político para poder se infiltrar. Isso é péssimo. E também sobre o Brasil, que a gente falou, a Cissa tinha comentado, né, a social-democracia, é o que nós ouvimos falar hoje aqui sobre terceira via, já puxando para as eleições de 2022. Terceira via é isso, essa social-democracia que está abraçadinha com a China. Porque nós vimos que o presidente do Senado brasileiro, ou seja, é um representante do povo, ele deu os parabéns ao Partido Comunista Chinês. Não é função de um parlamento cumprimentar um partido. Ele poderia, sim, pelo partido dele, cumprimentar o partido chinês, se ele quisesse. Aí é problema dele, do DEM, de quem eles quiserem. Não interessa para o povo brasileiro que o líder do parlamento aqui se dirija a um partido comunista genocida, né, que destroçou a vida de milhões de pessoas. Não interessa isso de forma nenhuma. Sobre o 5G, eu gostaria de falar particularmente por essa questão toda da Huawei, pelo Ministério já ter liberado, né, o ministro aqui das comunicações, ele confunde a cabeça das pessoas porque ele esconde essa informação, ele omite. Ele só diz o seguinte, o governo não vai ter rede 5G, os militares não terão rede 5G. Isso é 1% de toda a rede 5G. 1% que vai proteger, por exemplo, uma pessoa que trabalha no governo. Ok, essa pessoa, ela só terá a rede do governo protegida. Quando ele usa o telefone dele particular para se comunicar com qualquer outra pessoa, ele pode ser espionado pelo 5G chinês, né, que é basicamente a Huawei e a ZTE, mas principalmente a Huawei, que detém a maior parte do mercado da infraestrutura de 5G. Então isso é importantíssimo. Por que a China é tão agressiva com o 5G? Está praticamente na abertura do meu livro, depois da introdução, no primeiro capítulo, quando o vice-presidente da Huawei, que é filiado ao Partido Comunista Chinês, ele olha para a gente e fala, precisamos retalhar o Brasil. Fala, mas não é uma empresa? Não é uma empresa privada? Não é uma Como é que uma empresa privada vai retalhar uma nação? Então não é empresa privada. Mas se quer uma estatal, é o governo chinês lá dentro. É o que eles fazem. Como é que uma empresa quer retalhar um país? Porque naquele momento, a preocupação, enquanto isso foi em março de 2020, enquanto o vírus estava se espalhando, eles não estavam nem aí, nenhuma preocupação. Estavam preocupados com a possibilidade de o governo barrar o 5G chinês. E ficaram pressionando, fizeram chantagem, fizeram ameaças com a história das vacinas, dos insumos. Falar, a gente não vai vender isso para vocês se vocês não liberarem o 5G. Então isso já foi decidido em fevereiro. Nós estamos em junho. Então foi decidido, as empresas de infraestrutura de 5G, de telecomunicações, elas não participam do leilão. Elas são contratadas depois do leilão. Quem participa do leilão são as empresas de telefonia, de telecom, que é basicamente Oi, TIM, Claro e Vivo no Brasil, que dominam 95% do mercado. Essas empresas vão ganhar fatias do leilão de 5G e depois vão comprar a infraestrutura das empresas, que são basicamente Huawei, Samsung, Nokia e Ericsson. Só que a Huawei oferece mais barato os equipamentos, por quê? Por tudo aquilo que a gente já conversou. A China espiona, a China rouba a propriedade intelectual, a China corrompe autoridades.
com isso, você barateia demais o seu custo, além de produzir em escala para o mercado chinês, que é fechado, que as outras empresas não conseguem penetrar ali. Então, se você já produz milhares de antenas dentro do seu país, o custo dela é mais barato para você exportar. Então, essa questão do 5G, a China é muito agressiva, falando precisamos retalhar, porque é através dele, né, dessa tecnologia, que vai conseguir continuar espionando. Boa parte da espionagem da China vem através dos famosos backdoors dessas antenas de telecomunicações. É ali que eles conseguem roubar os dados, né, que passam trafegando ali, seja mensagem, seja voz, texto, gráfico, foto, imagem, vídeo, tudo que passa pela rede, hoje 4G no Brasil, pode cair no colo de Pequim. É isso que a gente quer evitar.